Oi, e aí? Tranquilo? Continuando o vídeo de semana passada, que pra mim foi agora há pouco, mas pra vocês foi semana passada. Se tu não viu esse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui no card. Então acessa lá e olha primeiro, porque esse aqui é uma continuação daquele. Enfim, de tempo pra cá eu tenho muito pedido direção de Deus pras coisas. Tenho pedido pra ele falar comigo, tenho pedido pra ele me mostrar o que ele quer falar comigo, o que ele quer que eu faça. Eu sempre peço pra Deus falar comigo em todo momento, que eu quero sempre estar em conexão com ele. E pra que ele me toque nas pequenas coisas, porque eu sempre esteja atento ao que ele quer dizer pra mim. Em Mateus 7, versículo 7 e 8 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque ele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E eu tenho encontrado Deus nas pequenas coisas, às vezes em pequenos versículos, às vezes em músicas, às vezes numa coisa que alguém fala, e às vezes até em memes às vezes. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho agora, que é sobre esse meme. Aqui, quem entende inglês, problema teu. Pra quem não entende inglês, a tradução vai estar aqui embaixo. Que diz algo tipo, como alguém espera passar a eternidade no céu com Deus, quando não passa nem 10 minutos com ele na terra. E fiquei tipo, cara, é verdade, isso é tão ilógico, mas isso é tão verdadeiro nos dias atuais. A gente sempre costuma dizer que a gente ama a Deus, mas a gente nunca realmente dedica tempo pra ele. Hoje, graças a Deus, eu tô aprendendo a redefinir meu tempo, a redefinir minhas prioridades, pra poder dar o melhor do meu tempo pra ele, pra poder dar o melhor que eu tenho pra ele. Mas nem sempre foi assim. Quando eu era adolescente, eu gastava meu tempo com tudo que não agregava nada. Eu via tudo que é série, tudo que é filme, tudo que é quadrinho, tudo que é animação, mangá, anime, YouTube, redes sociais e mais um monte de coisa. Eu só perdia o meu tempo. E nisso eu nunca tinha tempo pra dar pra Deus. Eu via na igreja, eu sempre dizia que eu amava ele, mas eu não dava meu tempo pra ele. Em João 2,15 vai falar: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se a gente começa a dar mais atenção pras coisas desse mundo, se a gente abre mão de estar com Deus, de fazer as coisas deles pra fazer qualquer outra coisa, significa que a gente não tá amando ele de verdade, tu entendeu? Eu quero deixar bem claro que eu não acho que simplesmente ver um filme, que ver uma série ou fazer qualquer outra dessas coisas seja pecado. Não é simplesmente ver um filme que vai fazer você pecar. Mas, em Marcos 12, versículo 30 diz: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento significa a primeira coisa que foi mandada, a primeira coisa que foi ordenada. Então, se tu deixa de amar Deus pra fazer outras coisas, tu já tá desobedecendo o primeiro mandamento que te foi dado. Tu já começou nem nisso, tu já falhou em obedecer, tu entende? A gente tem que entender que Deus não é simplesmente o mero capricho, Deus não é o coadjuvante, ele deve ser o principal nas nossas vidas. Pra isso, a gente tem que usar o tempo pra ele. Seja lendo a Bíblia, seja orando, seja procurando saber mais dele. Mas daí eu sei que já vai vir alguém com aquela velha desculpa que eu ouço desde quando eu era pequeno, e já faz muito tempo isso, de que ler a Bíblia é chato. Se tu realmente acha que é chato ler a Bíblia, eu tenho que dizer que eu pensava a mesma coisa. Até eu começar a ler do jeito certo. Até eu começar a entender que aquilo ali era a palavra de Deus e a vontade dele pra mim. Aquilo ali ia definir um futuro em minha vida. E a partir dali, eu comecei a entender que aquilo ali me interessava. Porque aquilo ali vai definir como que eu vou viver, entendeu? Se tu ainda não tá convencido, eu vou deixar aqui no card um vídeo da Roberta Vicente, que eu vi há um bom tempo atrás, e ela explica muito melhor o que eu tô querendo dizer aqui. Outra coisa que eu ouvia falar muito: eu não sei orar. Ou eu não consigo permanecer orando por muito tempo. E para isso eu vou ler o que está escrito em Romanos 8,26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Cara, que Paulo tá dizendo? A gente não sabe orar, ninguém sabe orar. Aceita isso. Mas é por isso que a gente tem o Espírito de Deus, ele tá ali para nos ajudar. Ele tá ali para que aquela coisa que a gente não consegue falar direito seja levada para Deus. Mesmo a gente não conseguindo explicar com as palavras o que a gente quer, o que a gente tá sentindo, ele vai levar os nossos sentimentos para Deus. E mesmo se tu não sabe orar, então pede pra ele pra que ele te ajude, criatura. Pede pra ele que ele te ensine, porque ele é aquele que sempre vai estar contigo ali na hora da oração. Ele que interpreta a tua oração pro Pai, então nada melhor do que ele pra te ensinar como orar, entendeu? E daí vai ter aquele que vai falar: eu não tenho tempo. Se tu olhar em Apocalipse 22:12 vai dizer: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus tá vindo, cara. E tá perdendo teu tempo com coisas supérfluas, tá perdendo teu tempo com coisas que não vai agregar nada. Literalmente personificação das virgens loucas, da parábola das virgens. Enquanto tinha aquelas que se preparavam e que se preocupavam que tinha que estar tudo certo, tinha aquelas que não estavam nem aí e não se prepararam pra vida do noivo. Então eu quero te convidar a fazer aquilo que diz no iniciozinho de Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Busca Deus, procura ele. Que quanto mais tu buscar, mais ele vai deixar que tu conheça ele, entendeu? A gente não tinha nada que merecesse conhecer Deus. E é por isso que ele mandou o filho dele, pra restaurar essa conexão que a gente tinha perdido com ele. Pensa só, ele mandou o filho dele aqui pra morrer, pra sofrer, pra que tu pudesse ter uma conexão livre e pura com ele, e tu tá só desperdiçando isso com bobagens. E daí eu volto lá pra aquele versículo que eu falei nesse do vídeo. Aquele que pede, recebe. Pede pra Deus pra conhecer mais ele, pra estar mais perto dele, que ele vai se aproximar de ti. Pede ajuda pra pôr ele em primeiro lugar na tua vida, que ele vai te ajudar. Beleza? Eu espero que Deus tenha falado contigo através desse vídeo. Encaminha esse vídeo para um amigo, para que Deus possa me falar no coração dele. Se tu não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal. Se tu puder, deixa um like ou um comentário dizendo o que tu achou. E me segue nas redes sociais, que eu sempre aviso lá quando eu vou postar um vídeo novo. Beleza? Obrigado aí por assistir, valeu, falou.